Pessoal, tudo bem? A gente está mais uma vez ao vivo aqui no Facebook, a convite do Cine 14 Bis, 14 Bis realizando mais uma transmissão ao vivo para tirar dúvidas sobre o coronavírus aqui na região de Guaxupé, região que não tem muitos casos confirmados, né? O único caso oficial confirmado é o caso de Guaranésia, mas isso não significa que a gente deve deixar as coisas acontecerem. A gente vai conversar hoje com a secretária de Saúde de Guaxupé, Daniela Betelli, e com o secretário de Segurança Pública, Major Márcio Nunes Teófilo. Tem um decreto, né, um decreto de quarentena em vigor em Guaxupé. Mesmo assim, muitas pessoas foram para as ruas nessa semana que antecede a Páscoa. Muita movimentação nas ruas, nas lojas que podem abrir suas portas. Tem lojas que não podem abrir de acordo com o decreto, mas abriram mesmo assim. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui nessa conversa de hoje. Inclusive, na quinta-feira, a gente conversou com a doutora Salma e o doutor Nilo, que defenderam o que a OMS recomenda, o isolamento social. As pessoas precisam se isolar, não se agrupar para evitar que o vírus se dissemine. Ah, mas não tem nenhum caso confirmado em Guaxupé, não tem ninguém doente em Guaxupé, eu não tenho sintomas, por que eu vou ficar em casa? São algumas dúvidas que a gente vai tentar esclarecer, além de outras questões. A gente tem várias perguntas para fazer aqui, por exemplo, a barreira sanitária que foi feita nesse fim de semana nos trevos da cidade. A gente tem perguntas sobre como a prefeitura age em caso de descumprimento da quarentena, sobre os fiscais, a atuação dos fiscais, sobre o trabalho também dos postos de saúde e a conscientização de uma forma geral. Mas vamos já cumprimentar a secretária de Saúde de Guaxupé, Daniela Betelli, e o secretário de Segurança Pública, Major Márcio Nunes Teófilo. Daniela, boa noite, obrigado por conversar com a gente aqui. Caetano, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Cine 14 Bis por essa oportunidade de falar mais uma vez desse assunto que está aí em todas as mídias, toda hora a gente liga a televisão e o assunto é só coronavírus, né? É isso. Major Márcio, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui para falar sobre a segurança pública do município de Guaxupé, com a recém-criada Secretaria de Segurança, o que hoje já é uma realidade e está atuando 24 horas por dia à disposição da comunidade local, da nossa cidade de Guaxupé, e nesse momento, principalmente apoiando a Secretaria de Segurança Pública. Aliás, Isso a aí. Secretaria de Saúde, né? Muito bem. A gente, como estávamos na quinta-feira, nós estávamos sendo retransmitidos por várias páginas do Facebook de Guaxupé e região. Daqui a pouquinho eu vou dizer o nome das páginas que estão com a gente. Hoje, outra vez, a gente está fazendo essa rede de informação, essa rede solidária, né, em prol de difundir o máximo de informação possível. Então, você que está assistindo a gente agora, compartilha aí com seus amigos, compartilha na sua página, compartilha no seu WhatsApp, no próprio Facebook, esse link, não sei em qual página que você está assistindo agora, mas dá um compartilhar aí para a gente conseguir atingir bastante gente e que todos fiquem por dentro do que nós podemos fazer e o que as autoridades estão fazendo. Primeiro, Daniel, o que nós podemos fazer, o que as pessoas têm que fazer para evitar que o vírus se espalhe. Não tem nenhum caso confirmado em Guaxupé. Inclusive, os três casos que foram investigados pela Santa Casa foram descartados. É uma informação nova que a gente tem, inclusive, antecipando aqui essa notícia. Isso não é motivo para as pessoas descuidarem, é isso? A primeira coisa, Caetano, é que as pessoas não podem pensar que o vírus não está perto da gente. Né? Ele é invisível, a gente não sabe se chegou, a gente não sabe quando pode chegar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar entender o que é essencial para a nossa vida. Você começou aí esse vídeo falando da quantidade de pessoas que estavam na rua hoje. E parece que existe uma dificuldade das pessoas em entenderem que quando a gente fala, a gente não está falando com alguém que esteja muito distante. A gente está falando com a família, a gente está falando para nós mesmos, a gente está falando para a gente aqui de Guaxupé. Parece que tudo está muito distante e não está. Né? Então, o que a gente não pode fazer é deixar de se atentar às informações que a Secretaria de Saúde, junto com o governo municipal, vem dando para a população, que é ficar em casa, que é sair o estritamente necessário, que lavar as mãos a todo momento, porque agora a gente vê muitas pessoas usando máscara na rua e todo mundo
a sensação que dá é que se você coloca a máscara, você pode ir para qualquer lugar. E não é, né? A máscara, ela é para ser usada quando dá necessidade de sair de casa. E o que a gente tem visto é bem o contrário disso, né? Coloquei a máscara, estou protegido, vou para onde quiser a todo momento. E aí põe a mão na máscara e tira a máscara. Tem muita gente fazendo isso, usa de forma errada, tá com a mão suja, põe a mão na máscara e, né, de repente você encostou a mão em algum lugar onde tem o vírus, põe na máscara, respira o vírus, não adianta nada. Não adianta passar álcool gel com a mão suja, não adianta vestir a máscara e tira e põe. A máscara, você veste a máscara e é para ficar com ela. Eu vi inúmeras pessoas que ficam com a máscara um tempo longo e quando vai conversar, porque a máscara, ela incomoda, né? A gente não está acostumado com isso. Então, quando vai conversar, tira a máscara para conversar. Então, não adianta usar máscara dessa forma. Coloca na testa, coloca no queixo a máscara quando vai falar. Tudo isso é meio de contaminação e fica a sensação de que ela está protegida quando, na verdade, ela não está. As pessoas em Guaxupé estão usando máscara, secretária? Olha, tem muita gente nas ruas usando máscara. E é correto, né? No início dessa pandemia, o uso de máscaras era só para o profissional de saúde, e hoje até o próprio ministro, ele indica o uso da máscara como uma barreira de proteção. E a gente pede encarecidamente que as máscaras cirúrgicas, que é aquela máscara descartável, ela seja utilizada pelo profissional de saúde, porque a gente tem dificuldade em fazer aquisição. Não estou falando do município de Guaxupé, é o Brasil todo, né? A todo momento a gente vê aí na televisão que existe falta de EPI, né? Existe dificuldade da indústria em fornecer a quantidade necessária. Então, faça sua máscara em casa, qualquer pedacinho de pano você consegue fazer uma máscara que isola de forma adequada, então vamos deixar outra máscara para quem trabalha com os pacientes, de fato. É porque é só a gente pensar um pouquinho. Ao falar, a gente emite gotículas de saliva, né? Isso, a máscara impede que essa gotícula se espalhe e que, de repente, essa gotícula contaminada fique na superfície, porque o vírus dura vários dias, né? Em cada superfície e leva um tempo para ele desaparecer. E aí evita que ele se espalhe. De novo, é importante a gente reforçar as pessoas que não têm nenhum sintoma. Eu não tenho nenhum sintoma, estou me sentindo ótimo, né? Acordei maravilhoso, não tem nada, nada. Mas o vírus ele pode estar sendo disseminado dessa forma, né? Bom, Major Márcio, fim de semana a prefeitura montou barreiras sanitárias nas entradas de Guaxupé, mas a gente tem informação que na entrada da Vime não tinha barreira sanitária. Uma pergunta, inclusive, que chegou para a gente aqui, através da Ana Carolina Negrão, do portal da cidade de Guaxupé, perguntou o seguinte: a entrada do trevo da Vime não tem barreira sanitária como anunciado pela prefeitura. O senhor tem conhecimento disso? E eu vou pedir para o senhor se aproximar bastante do seu computador para a gente poder te ouvir melhor, Major. Perfeitamente, Caetano. Nós, através da parceria com a Polícia Militar Rodoviária, nós montamos a barreira lá no posto fiscal, principalmente por questão de logística, para a gente fazer um monitoramento do fluxo de veículos de pessoas que entravam no estado de Minas Gerais e também aqui na nossa cidade de Guaxupé. Nós fizemos lá nessa semana para a gente ter uma noção do fluxo de pessoas e veículos que entravam. Então, nós tivemos mais de 1.200 veículos entrando no estado de Minas Gerais, mais de 2.000 pessoas entrando na cidade, no nosso estado, apenas ali no posto fiscal. Por que no posto fiscal? A Polícia Rodoviária já tem a estrutura montada, então nós aproveitamos para que nós fizéssemos esse trabalho de monitoramento desses veículos e pessoas que entravam no estado de Minas Gerais. Por isso, motivo de na Vime não ter, porque o fluxo de pessoas e veículos que entram pelo trevo da Vime são de pessoas da nossa região. Então, a gente precisava ter uma ideia e um controle de pessoas vindas do estado de São Paulo através aqui de Itapiratiba. O que foi feito e nós conseguimos o objetivo que nós planejamos. Mas esses 1.200 veículos foram parados? E se eles foram parados, o que foi feito com os motoristas? Eles foram orientados? Qual foi o trabalho? Esses veículos foram parados, eles foram orientados quanto aos riscos da Covid, da transmissão chegando
na nossa cidade, onde que pessoas vindo do estado de São Paulo, e também foi feita a ferição da temperatura por parte da vigilância sanitária. Tá, mas isso tem a questão das pessoas que apresentam sintomas e o problema das pessoas que não apresentam sintomas, mas aí cabe às autoridades a função realmente de orientar, né? Porque, como a gente estava falando aqui, né, quem não tem sintoma também pode ser portador do vírus e contaminar de qualquer forma. Perfeitamente. O objetivo desse trabalho realizado foi a conscientização, a orientação, o fato da medição da temperatura foi apenas mostrar que nós temos esse equipamento e, em caso de necessidade, nós utilizarmos. E muito bem aceito por todos aqueles que passaram por esse local da nossa barreira que nós criamos ali no posto fiscal. Muito bem. Bom, secretária Daniela, Polícia de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo apreendeu agora à tarde uma carga na região do Ipiranga, uma carga roubada com testes rápidos para coronavírus e máscaras. Material que foi roubado do aeroporto de Guarulhos. A expectativa ou a estimativa da polícia, a polícia acredita que essa quadrilha, esse grupo ia vender esse material por 3 milhões de reais. O Guaxupé solicitou 1.000 testes do Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde, para fazer os testes rápidos, testes que Guaranésia chegou a utilizar. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai mostrar aqui os números de Guaranésia. E Guaxupé está na expectativa de receber esses testes. Há a possibilidade que esses 1.000 testes estejam nessa carga que foi roubada? Então, Caetano, eu vi esse noticiário agora há pouco e imediatamente eu entrei em contato com o fornecedor dos testes. Só uma correção, esses testes eles foram comprados pelo município de Guaxupé. Eles ainda não são os testes que o Ministério da Saúde vai disponibilizar para os estados e posteriormente para os municípios. Então, nós fizemos a compra desses testes, estamos aguardando a chegada. A previsão de entrega é dia 15/4, né? Então, agora na próxima semana. Imediatamente já entrei em contato com o fornecedor e ele está checando para saber se nossos testes estão no meio. O que eu tenho a dizer sobre tudo isso é que é muito triste, né? Em meio a uma pandemia, onde todo mundo está buscando respostas, a gente ainda sofrer, mesmo que não seja de Guaxupé, né? Era de alguém, é de algum município, tem uma finalidade. Então, é muito triste tudo isso. Esperamos que não sejam os testes de Guaxupé, porque se forem de Guaxupé, infelizmente, a gente vai ter aí um atraso. A mercadoria já foi encontrada, né? Mas até fazerem a liberação, então a gente pode vir a ter um atraso. O fornecedor ainda nos dará a resposta, ainda hoje, se esses testes são os de Guaxupé. Por que 1.000 testes? Como é que vocês chegaram a esse número e quanto custou essa carga? Caetano, é muito difícil saber qual é o número, o que vai balizar, quantas pessoas serão infectadas, né? Nós nos antecipamos na compra desses testes, junto com quase todos os municípios que compõem a microrregião de saúde de Guaxupé, que são 9. A Guaranésia comprou de um outro fornecedor uma quantidade um pouco menor que a nossa, né? Aliás, bem menor que a nossa, e por isso o deles, por ser outro fornecedor, chegou primeiro. Nós não temos parâmetro ainda em saber quantos testes. Pode ser que a gente tenha que testar toda a cidade, mas sabíamos já que o Ministério da Saúde estava tomando as medidas para também fazer a aquisição desses testes. Como é uma carga que vem do exterior, e nós tivemos que fazer essa compra, e o valor é alto, custa mais de R$130 cada teste, tá? Nós fizemos a primeira aquisição, né, para entender como que chegaria. Existe um protocolo de testagem. Esse teste ele tem que ser aplicado no 6º dia de sintomas. Então, nós fizemos a primeira compra para esses 1.000, e se for preciso, a gente fará outras compras. O sentido do teste é dado epidemiológico, né? E para a gente conseguir ainda fortalecer ainda mais o isolamento social. É esse o sentido do teste. Tá, o teste rápido, a gente fala teste rápido, o exame sai na hora, o resultado sai na hora, é isso? Ele sai na hora, ele demora alguns minutos, ou depende do tipo do teste, né? Ele vai de 20 minutos até 1 hora. É por isso teste rápido. É uma gotinha de sangue que faz um furinho no dedo, a gotinha de sangue, e a gente tem ali o resultado de forma muito rápida.
Bom, já já a gente fala aqui sobre os números de Guaxupé. Vamos voltar a falar do fim de semana e o povo na rua em Guaxupé, hein? Nossa, eu tô aqui em São Paulo, mas a gente fica antenado sobre tudo que está acontecendo aí. Muita gente me falou que realmente foi um fim de semana muito movimentado, véspera de Páscoa, né? O pessoal quis fazer compra. E tem o decreto de quarentena em vigor, que foi renovado essa semana. E vai até quando mesmo, Major? Bom, ele foi renovado por 15 dias a partir de quarta-feira, o 22/02. Então é importante a gente... Você pode chegar um pouquinho mais próximo do microfone, Major? Ele é por 15 dias a partir de quarta-feira, né? Essa próxima, passada. Então nós vamos aí até o dia 22 ou 23, Tá. essa quarentena. E infelizmente, com a presença, né, de um grande número de pessoas na cidade devido ao feriado prolongado da Semana Santa, aumentou demais o fluxo de pessoas nas ruas, que nos deixou muito preocupados. Vários comércios lotados, né? A Páscoa, o ovo de Páscoa, as pessoas, é uma data tradicional, então nós ficamos muito preocupados e nós trabalhamos intensivamente com a Guarda Municipal, a fiscalização, com o apoio da Polícia Militar, com carro de som, orientando, notificando aqueles, né, que havia necessidade de notificar, mas tudo está tudo bem sob controle. Nós estamos com muita solicitação e a Guarda Municipal está trabalhando nesse atendimento ao público para a gente amenizar e convencer as pessoas a não irem para a rua e manter o distanciamento, ficar em casa, justamente para a gente, junto com a Secretaria de Saúde, a gente alcançar os objetivos. Tem até uma pergunta aqui do Carlos Alberto do Jogo Sério. Quantos comércios já foram autuados em Guaxupé por descumprirem o decreto da prefeitura? Caetano, nós já tivemos, na sala de operações lá da Guarda Municipal, 158 acionamentos. Desses acionamentos, 56 comércios foram notificados a fechar as suas portas no prazo de 1 hora. E se eles não fecharem? Oi? Se eles não fecharem, o que acontece? Fecharam. Todo mundo fechou. Mas se não fecha, quem se recusar a fechar, qual é a punição? No caso, aí é a cassação do alvará. Tá. Não é multa, nada. Já perde o alvará de cara. Já perde o alvará. Então, ele tem um prazo de 1 hora para fechar seu estabelecimento, e se ele não assim o fizer, aí a gente já entra com o termo de cassação imediato. Porém, é importante a gente frisar que o comerciante notificado, ele acatou a solicitação da notificação pelos fiscais e fecharam. Nós não chegamos em nenhum ponto de chegar ao ponto de caçar. Porém, a gente esbarra na questão do fluxo de pessoas àqueles comércios que têm a previsão de funcionar e assim está ajudando essas aglomerações que nos preocupam demais. Tá, eu vou ler aqui rapidinho quais são os tipos de comércio que podem ficar abertos durante a quarentena, né? Então, aqui o artigo 3º do decreto, que diz que fica mantida a proibição no município de Guaxupé do funcionamento de comércio e prestação de serviço, exceto o que pode funcionar, né? Obviamente, hospitais e clínicas médicas, farmácias, clínicas odontológicas em regime de urgência e emergência, hospitais, clínicas e lojas de produtos veterinários, transporte público coletivo e individual, ou seja, ônibus e táxi, transportadoras, transportes autônomos e armazéns, empresas de telemarketing e telecomunicações, supermercados e mercados, sendo vedada a alimentação no local, não pode ir lá montar uma rodinha, colocar mesa para o pessoal almoçar, enfim. Deliveries, né, que são as entregas à distância, limpeza pública, empresas de limpeza e manutenção, bancos, cooperativas de crédito e lotéricas, hotéis e pousadas com alimentação restrita aos apartamentos, construção civil e lojas de material de construção e elétricos, postos de combustível, distribuidores de peças automotivas, oficinas mecânicas e borracheiros, segurança pública e privada, indústria, distribuidoras de água e gás, atividades que podem ser exercidas em home office, ou seja, o trabalho em casa, laboratórios de análises clínicas, serviços de tecnologia da informação, lojas de conveniência, desde que não haja consumo de alimentos e bebidas no local.
Quais são os critérios que são levados em conta para fazer uma lista como essa, Major? Bom, o comitê, ele reúne diariamente e dentro daqueles serviços para atendimento à população, então definiu-se esses comércios para funcionamento. Um exemplo é o restaurante. Ele tem o decreto 2202, ele tem algumas observações de horário, inclusive, justamente para se limitar o horário de funcionamento para esse restaurante não se transformar em um bar nas altas horas da madrugada. Você entendeu? Então, o comitê definiu como básica esses atendimentos para a população em Guaxupé. Muito bem. Bom, a gente está conversando, então, com a secretária municipal de saúde, a Daniela Betelli, o secretário de Segurança Pública, Major Márcio Nunes Teófilo. Estamos ao vivo pelo Facebook do Cine 14 Bis e também sendo retransmitidos pelos seguintes Facebooks, né? A Quatro Vozes em Trio, a Rede Guaranésia, Clube Guaxupé, Denise Madeira, Doutora Laís Ferreira da Silva, Dual Criações, Farmácia Fórmula Certa, Gisele Bileia, Guaxupé Country Club, Guaxupé Depressão, Jarbinhas, Jogo Sério, Jornal Correio Sudoeste, Megusta, Muzambinho.com, Paulo Rogério, Portal da Cidade, Prefeitura de Guaxupé, Prefeitura de Juruáia, Prefeitura de Nova Resende, Prefeitura de São Pedro da União, Rádio Clube de Guaxupé, Rádio Comunitária de Guaxupé, que também transmite a gente pelo FM 87.9, Santa Casa de Guaxupé, TV Sul e Unimed Guaxupé. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, retransmitindo essa nossa conversa aqui. E para você que está assistindo agora gravado, né, esse material gravado, ajuda a gente a compartilhar e fazer essas informações chegarem no máximo de pessoas possível. Pergunta da Lucinéia Vieira, aqui do Correio Sudoeste, para a secretária de Saúde ou também para o Major. Guaxupé pretende construir um hospital de campanha para suprir uma eventual superlotação da Santa Casa, Daniel? É o seguinte, um hospital de campanha, ele não é uma decisão só municipal, né? Ele tem que ser uma decisão da Secretaria de Estado de Saúde. Essa semana mesmo, mais ao final da semana, eu entrei em contato com a Superintendência de Saúde em Alfenas, porque eles têm um mapa não só dos hospitais aqui, Guaxupé e Guaranésia, mas como tem um mapa de 26 cidades que compõem a nossa macro-região de saúde. Então, na segunda-feira, terá uma videoconferência com a equipe do Estado, para definir se justifica a criação, a construção de um hospital de campanha nesse momento. Hoje, nós ainda não temos, graças a Deus, nenhum paciente internado como positivo para a Covid. E esse estudo é feito no território todo, né? Então, o hospital de campanha, é lógico que, se for necessário, nós estamos prontos para isso, né? Nós estamos prontos, já existe o nosso planejamento para isso, mas não depende de uma decisão que seja só nossa. Até porque os hospitais que tiverem pacientes suspeitos de Covid e que estejam em situações clínicas, esteja na clínica médica e não seja caso de UTI, eles não são referenciados para Guaxupé, eles devem ficar nos seus municípios. O único paciente que deve vir para Guaxupé é o paciente que tiver mais grave, que precisa de UTI, aí esse paciente vem para Guaxupé. Então, hoje nós temos lá 10 leitos de UTI e temos 98 leitos de clínica médica. Porém, os seus hospitais, não precisando de UTI, se o paciente estiver compensado clinicamente, ele deve manter o seu paciente lá. Vamos aguardar essa reunião. Nós já temos estratégias para que, se for preciso, que a gente crie, sim, que a gente monte o hospital, sim, mas nós precisamos também do apoio do Estado, porque, como acho que já é conhecimento de muitos, os respiradores, a gente não encontra para adquirir respirador, né? A gente não encontra, mesmo que se a gente quiser. Nós temos o recurso financeiro para comprar respiradores, porém, não existe o respirador para ser vendido, até porque é a União que está fazendo essa distribuição. Hoje, Caetano, o governo fez uma distribuição de respiradores para Fortaleza, Manaus e Macapá, que são lugares onde o índice de contaminação está muito alto. Então, infelizmente, nesse momento, ainda a gente precisa de deliberação que vem de cima para baixo. Mas o município de Guaxupé vai tomar todas as medidas que forem necessárias. Só reforçando que a gente conversou com a doutora Salma, que é a diretora técnica da Santa Casa, na quinta-feira, e ela falou que a Santa Casa tem 14 leitos com respiradores.
né? Isso. Desses 14 leitos, inclusive vamos aproveitar e falar aqui dos números de Guaxupé. Desses 14 leitos, eu tenho um número atualizado aqui, como é que a gente está na situação hoje aqui da Santa Casa. Tem 4 pacientes internados, Isso. sendo 3 de outras cidades e 1 de Guaxupé. Lembrando que o hospital atende a microrregião, eu já vi 2 números, 160 mil ou 180 mil pessoas. Qual que é o número exato de 161 pacientes mil na pessoas. 161 mil. 161 mil. Tá. Isso. Então, veja só, são 14 leitos para 161 mil pacientes de toda a região, né? Claro que não é todo mundo que vai precisar do hospital, né? Mas se a gente considerar uma parcela bem pequena, eu não vou lembrar o cálculo de cabeça aqui, mas eu sei que são quase 800, né? Num cenário otimista, são quase 800 pessoas que vão precisar de atendimento em estado grave. E Guaxupé tem apenas 14 leitos na Santa Casa disponíveis. Nesse momento, tem 4 pacientes internados, 3 de outras cidades e 1 de Guaxupé, lembrando que o hospital atende toda a microrregião. Hoje tivemos 5 atendimentos no PSF Aviação, nenhum caso notificado. 3 resultados de exame saíram hoje, todos deram negativos. Então, confirmando aí que ainda não há nenhum caso confirmado em Guaxupé. Por enquanto, um óbito suspeito. Aguardando a confirmação. 28 casos negativos, nenhum óbito confirmado em Guaxupé. Quanto tempo leva, mais ou menos, para sair a confirmação, desde a notificação, desde o exame? Caetano, não tem um tempo correto, não tem um tempo, tudo depende do tamanho da demanda da FUNED, né? Os nossos 8 primeiros resultados demoraram mais de 20 dias para chegarem. E aí, eu quero fazer uma colocação que, quando você fala que nós temos apenas 14 leitos, né? Nós temos 10 leitos de UTI e 14 respiradores, né? 4 são móveis. O problema não é a gente ter 14 leitos, 14 respiradores. O problema são as pessoas não saírem da rua. Porque se a gente, com esses 14 respiradores que nós temos, se as pessoas tomarem as medidas de prevenção que a Organização Mundial da Saúde está falando, o ministro está indo todos os dias, por volta das 4 da tarde, ele está na televisão, ao vivo. Então, assim, é o isolamento. E o município de Guaxupé, ele vem fazendo todo o plano para compatibilizar a economia e a saúde. Só que essa luta, Caetano, ela é uma luta coletiva, né? Nós teríamos que ter um fiscal para cada cidadão para a gente colocar todo mundo para dentro de casa. E nós não podemos cercear o direito do cidadão de ir e vir. O que nós podemos fazer é informação, é transparência, é mostrar o trabalho que a gente está fazendo, mas nós precisamos que todo mundo tenha a mesma consciência. Não depende só dos médicos da Santa Casa, não depende de 14 respiradores. A equipe de saúde que está à frente, na unidade Sentinela, a unidade de aviação, eles não tiveram feriado, eles não estão tendo finais de semana. Nosso primeiro caso suspeito aconteceu no dia 14 do mês 3. Desse dia para frente, nós estamos trabalhando dia e noite. A gente inicia o trabalho muito cedo e não tem horas para terminar. Tanto o comitê que delibera sobre as ações, o prefeito Jarbinhas, os médicos, nós estamos trabalhando muito, mas a gente precisa que a população entenda e que esteja nessa mesma corrente, que não somos nós quem estamos ditando regras, né? O nosso comitê, ele usa como referência o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde e os 2 médicos aí, tanto a doutora Salma pela Santa Casa, quanto o doutor Nilo, que é um funcionário nosso da Rede SUS. Toda a parte técnica que nós temos, elas são embasadas no conhecimento que eles trazem para a gente, em muitas pesquisas. Então, assim, o que eu faço aqui é um apelo. Não adianta a gente ficar brigando na internet falando quantos leitos que a Santa Casa tem, quantos respiradores. Isso é igual um seguro de carro. Eu pago meu seguro do carro para não bater meu carro. Mas se um dia eu bater, eu estou assegurada. Então, nós não queremos usar esses 14 respiradores. Nós não podemos usar esses 14 respiradores. Uma pessoa num respirador é muita coisa. Então, eu deixo aqui uma reflexão, né? A gente está preocupado com 14 leitos e a gente não está preocupado em ficar em casa?
né? Do que adianta? Então, assim, seria ótimo se a cidade tivesse 50 respiradores, nós não queremos nem 50, nem 14, nós não queremos nenhuma pessoa que precise do respirador aqui em Guaxupé, seja de Guaxupé, seja da cidade, da região. E digo mais, né? Eu tenho contato com os outros gestores, né? Com os gestores das oito cidades que são referenciadas a Guaxupé, todos nós estamos numa empreitada muito firme. E porque o que acontece numa cidade vizinha, ela impacta fortemente na nossa cidade. Então, temos que fazer um trabalho coletivo, né? Não é porque a cidade é do vizinho que ela também não é responsabilidade nossa. Eu fico bastante preocupada com esse feriado, por algumas pessoas que foram fazer festa, por pessoas que viajaram, ou por pessoas que entraram na cidade e não tiveram a disciplina e o respeito para com as regras de cada município, né? Então, espera-se aí que as próximas semanas, não estou falando só de Guaxupé, eu estou falando a nível Brasil, porque isso não acontece só aqui, né? Espera-se que as próximas semanas que esses números possam vir a aumentar por conta que as pessoas estão afrouxando esse distanciamento social. É isso, é complicado. Já já a gente fala mais uma vez aqui, volta a falar dos números, né? Vamos falar dos números de Guaranésia, de Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União. Major, vou conversar mais aqui com o Major sobre, ainda fazendo um link com isso que a secretária está falando, né, das pessoas na rua. O decreto que a gente estava mencionando aqui no começo da conversa, ele prevê um distanciamento, não sei se é 1,5 m, 2 metros, de uma pessoa para outra numa fila. Há também algumas questões, por exemplo, que as empresas precisam fornecer máscaras e álcool em gel, equipamento de higiene, equipamento de proteção individual para os funcionários. Tem fiscal suficiente para ficar olhando as filas, olhando os estoques de álcool gel das empresas, Major? Como é que a prefeitura está fazendo? Então, a fiscalização... Pode chegar um pouquinho mais perto, falar um pouquinho mais alto, que o seu microfone continua assim, baixo. tá melhor? Aí. Tá melhor. A gente atende, além das denúncias, nós fazemos a vistoria em loco. Porém, você vistoria, vamos supor, uma fila de banco, dali um pouco você sai, já volta o pessoal a não obedecer o distanciamento necessário. Isso é muito preocupante. Nós temos fiscais para atender, para orientar, porém, há necessidade da própria pessoa que sair de casa, ela se adotar os procedimentos de segurança. Por mais que a fiscalização, a guarda, a divisão municipal de trânsito está na rua orientando, mas o importante é a pessoa, ao sair de casa, ela já sair com aquela intenção de se proteger, de manter o distanciamento, usar os produtos álcool em gel disponível nas lojas, nos bancos e em todos os locais onde que ela vai. O importante é não sair, é manter o distanciamento. E se ela sair, sim, ela adotar os procedimentos de segurança para evitar justamente que ela seja, assim, vítima do vírus. É curioso que o hábito é um negócio muito difícil de ser quebrado, né? O hábito é uma coisa que a gente faz repetidamente, por exemplo, feriado de Páscoa, né? É uma tradição, um hábito de reunir a família no domingo. E uma vez na vida, não posso quebrar esse hábito. Não posso quebrar a tradição. Até mesmo a igreja tem transmitido as suas missas e as suas orientações alinhadas com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Né? Mas aqui não vou nem entrar em questão religiosa, mas vou falar da questão do agrupamento mesmo. Né? Por exemplo, tivemos uma live ontem do Bruno e Marrone. Foi ontem a live do Bruno e Marrone? Anteontem. A live do Bruno e Marrone ao vivo, milhões de pessoas assistiram. As pessoas estão se reunindo em casa para assistir a live do Bruno e Marrone. Não tem show do Bruno e Marrone para não ter aglomeração. Aí o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo churrasco para assistir a live do Bruno e Marrone. Então, quebrar hábito é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. E ainda mais quando você não tem... Eu não sei também se, de repente, quando começar a estourar, né, espero que isso não aconteça, mas se começar a aparecer um monte de casos de
pessoas doentes em Guaxupé e região, se as pessoas aí vão botar a mão na consciência e vão dizer, gente, realmente era para ter ficado em casa. E se não aparecer também, né, que tomara que isso não aconteça, também vão dizer, aí, ó, tá vendo? Não precisava ter ficado em casa que não aconteceu nada, né? Mas aí pode ser que o não aparecer seja resultado das pessoas que ficaram em casa. Porque tem gente em casa, a gente fica falando de quem não tá, mas tem muita gente em casa que tá respeitando. E gente que precisa receber uma salva de palmas aqui, né, secretário? Perfeitamente. O importante é a prevenção. Os meios de comunicação, em todos os níveis, estão divulgando diuturnamente as medidas de proteção. Então, não adianta a Guarda Municipal, a fiscalização, orientar lá na rua, e se muitas das vezes, próprio dentro de casa, as pessoas nos protegem. O importante nesse momento, como bem dito pela nossa secretária de saúde, é a prevenção e o distanciamento, e se puder ficar em casa, não sair. Não tem como tomar uma medida mais dura? Inclusive, a pergunta aqui, desculpa te interromper, Major, a Bruna Cristina está perguntando aqui no Facebook, as pessoas estão cansadas de saber o que tem que ser feito, mas não fazem. Não dá para tomar medidas mais duras com relação a essas pessoas? Eu acho que caiu, perdemos aí o contato com o Major Márcio Nunes, mas daqui a pouco a gente retoma e refaz a pergunta para ele. Pergunta aqui para a secretária Daniela, secretária de Saúde, Larissa também aqui no Facebook perguntando o seguinte: em muitas cidades vizinhas, os profissionais de saúde estavam vacinando os idosos nos veículos para não ter contato com as pessoas. Por que na nossa cidade a prefeitura não tomou essa medida? Porque eu fui levar os meus pais para vacinar e tiveram que descer do carro e misturar com as pessoas correndo o risco do contágio. É o seguinte, não é que não tomou, né? Então, assim, para quem estava no carro e pediu para que fosse vacinado no carro, a vacina poderia sim ser feita no carro. O que nós fizemos, só que a população é muito grande, né? O que nós fizemos foi priorizar a vacinação em domicílio. Então, nós fizemos muita vacinação de idosos em domicílio, que ele não precisava nem sair do carro. O que acontece, Caetano, é que nós recebemos a vacina fracionada. Então, muita gente, com medo de ficar sem a vacina, acabou indo para os postos de saúde. Mas o que nós fizemos foi montar uma tenda fora da unidade de saúde, para aquelas unidades que não tinham espaço, de forma que ficasse num local ventilado, para não ter essa aglomeração. Nós também tivemos o cuidado de marcar o distanciamento entre um e o outro e fizemos essa vacina de forma muito rápida. Nós aumentamos a equipe para que a pessoa não ficasse muito tempo no local, mas grande parte das pessoas foram vacinadas em domicílio. Nós recebemos 2 remessas de vacina, né, para os idosos, e na próxima semana nós receberemos a 3ª remessa, porque o Estado, por conta de ter sido antecipado a campanha de vacinação, que não seria nessa data, que começou no dia 23, não deu tempo de produzir a quantidade necessária de vacinas para a liberação total. Então, recebemos já em 3 remessas e na próxima semana receberemos a 4ª remessa de vacinas. Tá? Mas quem quiser ir até de carro, parar o carro lá, o que nós não montamos foi um sistema drive-thru. Por quê? Porque tivemos relatos de várias cidades em que montaram um sistema drive-thru, ficavam filas quilométricas das pessoas aguardando em seus carros, e a hora que chegava perto do posto de vacinação, a vacina havia acabado. Então, as pessoas ficavam lá de forma desnecessária. Mas quem precisar da vacinação no carro, que for um idoso, né, uma pessoa que tem algum acometimento, que alguém que esteja dirigindo desça lá e peça, porque enfermeiro, técnico de enfermagem vai sim até o carro para fazer a vacinação. Muito bem. Major, estamos de volta aí? Perfeito. Pergunta que a gente estava fazendo agora há pouco, se a prefeitura pode tomar alguma medida mais drástica para fazer as pessoas saírem da rua, dispersar as rodinhas. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Mauro Martins: qual ou que providências serão ou são tomadas para que as pessoas nas filas respeitem a distância de segurança, ou se vai da consciência de cada um? Não tem como tomar uma atitude um pouco mais enérgica? Caetano, é orientação. A gente orienta tanto a empresa, quanto o banco, quanto a lotérica, manter esse controle. Porém, mesmo com a orientação que é feita,
os próprios usuários, a própria pessoa que está ali, elas acabam não mantendo o distanciamento, infelizmente. Qual que é a providência? Seria manter uma orientação constante. Porém, nós não temos condições de ficar a fiscalização tomando conta de um estabelecimento comercial, que nós temos várias outras atividades a ser desenvolvidas no município. Então, quando há a situação daquela lotérica ou aquele banco, ele não adotar, nós estamos notificando o banco ou a lotérica para tomar as providências preventivas de orientação àquele público que está ali por causa daquele comércio. Muito bem, vamos pegar mais pergunta aqui, tem várias questões sobre equipamentos individuais para os funcionários de posto de saúde, Santa Casa e cemitérios. Tem equipamento para todo mundo, secretário? Até a presente data, temos equipamento para todo mundo. Fizemos uma compra de máscaras N95, que é uma máscara específica para o profissional que está no manejo clínico, que está cuidando do paciente que é suspeito. Fizemos essa compra antecipada em fevereiro, com esse medo mesmo de faltar equipamento, de faltar EPI, fizemos essa compra. Não está fácil a reposição dos equipamentos, os preços subiram absurdamente, né? Então, a gente não consegue comprar remessas grandes, mas nós temos equipamentos, né, para todos os postos de saúde, todos eles têm as máscaras, têm aquele capacete de acrílico para ser usado, o enfermeiro ser usado. Não são todos os profissionais que têm que usar toda aquela paramentação. Máscara, sim, todo mundo tem que usar, mas toda aquela paramentação não são todos os funcionários que precisam usar, né? Agora, a máscara é aconselhável que todos usem. Eu estou em constante contato com a Santa Casa de Guaxupé para saber como que eles estão de EPI. A gente troca, inclusive, fornecedores. Então, por enquanto, estamos conseguindo disponibilizar equipamentos para os nossos funcionários, até porque se a gente não tivesse, eles infelizmente não poderiam estar trabalhando, né? E os cemitérios têm também seus equipamentos, né? Eles tomaram toda a precaução, e aí já não é uma questão que foi disponibilizado pela saúde, né? Foi a própria gestão do cemitério que fez a compra das EPIs, e eles têm sim a EPI para trabalho. Tá. E os postos de saúde, se alguém chegar hoje num PSF, o PSF está correndo risco de ter coronavírus lá no banco do PSF, nas paredes, assim, ou tem algum trabalho de higienização dos postos? A higienização de um posto de saúde, ela já é feita de forma diferenciada, né? O vírus, ele está solto, ele pode estar aqui na minha casa, pode estar na sua casa, e no posto de saúde mais ainda, porque as pessoas vão doentes para o posto de saúde, né? A equipe da vigilância em saúde, ela tem feito 2 vezes na semana uma limpeza com um produto que chama quaternário de amônia, que é um produto que é utilizado em centro cirúrgico, para desinfecção do centro cirúrgico. Então, a gente está fazendo isso nas portas de postos de saúde, na calçada, limpando a área externa também, né? Porque tem uma grande circulação de pessoas, e dentro das unidades de saúde, a limpeza ela já é de forma diferenciada, a gente limpa a todo tempo, né? A todo tempo é feita a asepsia. Então, dentro do posto de saúde, embora o vírus esteja no ar, a gente está tomando todas as precauções, porque sempre foi assim, a gente sempre tem que fazer uma limpeza diferenciada. E nas ruas também, né? Nas ruas mais movimentadas da cidade tem essa limpeza também. Nas ruas mais movimentadas da cidade, tem o caminhão da prefeitura que está fazendo essa limpeza, tá? Está jogando um produto nas ruas para fazer essa desinfecção das ruas. Muito bem. A gente estava falando agora há pouco da fila dos carros da vacinação contra H1N1. Quantas pessoas foram vacinadas até agora? Até a presente data, até quinta-feira, nós vacinamos 6.061 pessoas. Essa primeira etapa, ela é restrita a idosos e profissionais de saúde. Então, nós vacinamos aí
5.100 idosos e 930 profissionais de saúde. Então, no dia 16, já inicia no todo o Brasil a segunda fase da campanha de vacinação. Aí entram os profissionais das forças de segurança, que é a polícia, o bombeiro, o guarda municipal, o pessoal do SAMU. Aí, essa campanha tem um viés diferente, né? Então, o Ministério da Saúde, quando começou a campanha, já soltou agora no calendário, que nós vamos fazer a vacinação nessa segunda etapa de motoristas de transporte coletivo, motoristas de caminhão e da população privada de liberdade. Então, agora, a partir do dia 16, a gente vai vacinar todo mundo, delegacia, bombeiros, o pessoal do SAMU, porque são essas as pessoas que estão ali na linha de frente. A intenção, Caetano, dessa vacinação ser antecipada é porque o período do ano, essa sazonalidade, esse período do ano, as pessoas ficam muito resfriadas, né, que é a influenza. Então, a intenção é conseguir afastar essas pessoas que estão com gripe das pessoas que estão do sintoma de quem é Covid, porque o início do sintoma ele é bem parecido, né? Que ele é coriza, febre, embora os sintomas do Covid, ele tá, a cada momento existe relatos de mudanças do sintoma, nem todo mundo sente tudo isso, ou nem todo mundo sente só isso. A intenção da vacinação antecipada é essa, imunizar aquelas pessoas que são o grupo de risco. E tem a dengue também rondando o país aí, né, secretária? Importantíssimo você dizer isso. A dengue rondando fortemente, tá? A dengue rondando fortemente. No município de Guaxupé, nós iniciamos há 2 semanas, tá? Já a bomba costal, que é colocar aquele veneninho ali aonde a gente acha muitos focos. Então, é mais um pedido meu aqui, enquanto secretária, enquanto cidadã de Guaxupé, que as pessoas olhem para os seus quintais. Né? Às vezes uma pocinha d'água, às vezes uma pocinha d'água dentro de um vaso de flor, o que está no quintal, o mosquitinho vai lá e prolifera a dengue, e a dengue também mata, né, gente? A dengue hemorrágica também mata. O Major, quais são as entradas da cidade hoje? Tem entradas fechadas? Lugares onde as pessoas não podem passar? A gente caiu a conexão de novo. Caiu outra vez, mas vamos voltar aqui com a Daniela. A Vila Frederico Zanã estava com falta de água, secretária? Estava com falta de água. Já voltou ao normal? Ontem, na verdade, eu tive conhecimento disso através das redes sociais. Já era bem tarde e nós conseguimos o apoio do Corpo de Bombeiros e fizemos lá, enchemos as caixas d'água deles. É um problema que a Copasa teve lá no local, mas parece que é um problema interno, eu não posso falar sobre isso, porque realmente eu não tenho essas informações. Mas eles estavam, e ontem foi resolvido paliativo, né? Foi um paliativo, encheram-se as caixas d'água de forma que eles não ficassem sem o banho, porque a gente sabe o quanto que nesse cenário que nós estamos vivendo, isso é importante e é perigoso, inclusive. Então, entrei em contato assim que eu vi, já era por volta de 9 horas da noite, e a gente conseguiu resolver esse problema por ontem, né? Mas o problema, para ser resolvido mesmo, ele vai ter que mexer na estrutura lá. Inclusive, na quinta-feira, nós tivemos uma reunião com os dirigentes da vila, e foi uma reunião muito produtiva, onde o governo se colocou à disposição deles para ajudá-los, não só nessas questões de enfrentamento do Covid, mas porque a gente tem que ser parceiro. Lá estão os idosos da nossa cidade e a gente precisa cuidá-los, né? E as pessoas em situação de rua foram transferidas para a Casa Bom Pastor. Está todo mundo lá ainda? Nós conseguimos fazer o acolhimento de 21 pessoas, tá? Então, 21 pessoas foram para a Casa Bom Pastor. Existe também a entidade Missão e Vida, que é uma casa de passagem, que está aberta para a população em situação de rua, para receber um alimento, para tomar um banho. Desses 21, eles estão lá ainda, e nós temos 9 pessoas, 5 delas não quiseram ir, e aí a gente não pode fazer uma ação coercitiva com essas pessoas em levá-las à força, né? Mas 5 não quiseram ir, e a gente continua fazendo ainda a prospecção dessas pessoas, fazendo conversa para
para elas entenderem que o melhor lugar hoje, neste momento, não é a rua, embora elas queiram, e 4 pessoas foram para a casa dos seus familiares. Porque nem todo mundo que está em situação de rua é uma pessoa que não tem casa para morar, né? Às vezes existe só o rompimento de vínculo. Então estão lá 21 pessoas, graças a Deus. Morador de rua é um termo que não se aplica, né? São pessoas em situação de rua, porque nada é permanente. Major, vamos voltar aqui à pergunta lá das entradas da cidade. Quais são as barreiras que existem nas entradas da cidade? Estou perguntando isso porque a Larissa está perguntando aqui no Facebook, dizendo que tem muita gente passando pela estrada de terra, pelos tomateiros, Barra Nova, Barra Velha, saindo atrás do aeroporto, dizendo que está perigoso, que as pessoas estão desviando das barreiras, né, passando por estradas de terra para desviar das barreiras. Queria que o senhor comentasse quais são essas entradas que estão bloqueadas e se a prefeitura tem conhecimento desses desvios que estão sendo feitos. Bom, primeiramente, que não há barreira, não há proibição de acessar a cidade de Guaxupé. Então, nós não podemos fazer uma barreira para você não vai entrar na nossa cidade. Nós fazemos esse trabalho de monitoramento, de controle, que nós fizemos quinta e ontem, lá no posto fiscal, para a gente ter uma noção, uma ideia do que nós estamos, a quantidade de pessoas que estão entrando no nosso município. Mas não há proibição. Isso já tem normativas que não nos autoriza a fazer esse tipo de procedimento. E nós fazemos esse trabalho lá no posto fiscal, como eu já disse anteriormente, em conjunto com a Secretaria de Saúde, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Estadual, justamente para a gente ter um controle, a gente saber o que nós estamos recebendo e a quantidade de pessoas que entram no nosso município. E essas pessoas, sim, estão sendo monitoradas, estão sendo verificada a temperatura, justamente para a gente saber como que é o comportamento das pessoas que estão vindo para a nossa cidade. Não há restrição de acesso no nosso município, porque a legislação, ela não nos autoriza a fazer isso, certo? Então, o que nós buscamos ali é estar presente, o município está presente naquele local e a gente fazer um acompanhamento dos veículos e pessoas que chegam no nosso estado através aqui da nossa cidade de Guaxupé. Muito bem. Secretária Daniela, os resultados dos exames feitos em laboratórios particulares, eles são comunicados ao Ministério da Saúde? O laboratório, para ser acreditado pelo Ministério da Saúde, ele precisa habilitar o serviço junto à Secretaria de Estado, né? A Secretaria de Estado. Então, aqui em Guaxupé, nós temos um laboratório que faz alguns exames para a Santa Casa, para pacientes internados, de forma que a gente tenha o resultado um pouco antes do que o resultado da FUNED, mas esse resultado é para o manejo clínico. Tá? Então, só é descartado um caso pelo município, um caso quando negativo ou positivo, através do resultado que vem da FUNED, que é o resultado oficial. Mas todos os resultados emitidos aqui, eles têm sim que ser comunicados à Secretaria de Estado de Saúde, porque ele tem que dar ciência sim ao Ministério da Saúde. Então, eles são enviados. Ok. Bom, a gente respondeu aqui quase todas as perguntas, mas estamos devendo as atualizações aqui da região. Vamos começar por Guaranésia, os casos em Guaranésia de coronavírus. Casos suspeitos. Tem 2 casos suspeitos ainda. Sabe por quê? Porque Guaranésia comprou lá um monte de kits, um monte de testes rápidos de coronavírus. Só lembrando que Guaxupé também comprou 1.000, e os 1.000 devem chegar até o dia 14. Essa é a expectativa, 14 de abril. Guaranésia comprou os testes, já fez os testes, e ainda tem 2 casos suspeitos, porque esses 2 casos suspeitos foram encaminhados, não foram feitos, já haviam sido, o exame já havia sido enviado anteriormente para ser realizado em outra cidade, para ser realizado pela FUNED, é isso? Isso. Em Belo Horizonte ou não? É próximo aqui? É Belo Horizonte. É Belo Horizonte, tá. Isso. Então, 2 casos suspeitos, porque esses já haviam sido encaminhados, né? Por isso não foram testes rápidos, mas dos testes rápidos, 24 foram descartados. Tem aquele caso confirmado, que a gente já falou, nenhum caso confirmado depois daquele, e 4 casos que vieram da FUNED, que são negativados.
Isso, Guaranésia. Nova Resende, 19 casos monitorados. Esse é o boletim de hoje de Nova Resende, ó. 9 casos monitorados, nenhum caso suspeito, nenhum caso de investigação, nenhum caso confirmado. Prefeitura de Muzambinho. Muzambinho é o mesmo número do dia 9. A última informação que nós temos de Muzambinho é do dia 9 de abril, de anteontem. 9 casos em investigação, um caso suspeito, nenhum caso confirmado e um caso suspeito com exame negativo e 4 casos liberados após investigação. Então, o importante é que nenhum caso confirmado também em Muzambinho. E São Pedro da União, a última informação que a gente tem de São Pedro é do dia 4, do dia 7 de abril. Um caso monitorado, nenhum suspeito, nenhum confirmado, nenhum descartado. A gente está falando de algo que muda, né? Não é porque não tem nenhum caso, beleza, vamos viver, tocar a vida e vamos abraçar todo mundo. Não é isso. Não é isso. A gente precisa voltar lá no começo da conversa, que a gente estava falando no comecinho aqui dessa entrevista com a secretária Daniela e com o Major Márcio, que mesmo a gente não tendo casos confirmados, mesmo a gente não tendo sintomas, não significa que o vírus não está entre nós. Principalmente agora, nesse fim de semana, de muita movimentação, de gente que sai de São Paulo, vai para Guaxupé, né? E aí também a gente não precisa, não tem que ficar apedrejando as pessoas que fazem isso, né? Eu tenho percebido muita animosidade, tem havido um clima de guerra já por conta entre as pessoas que ficam em casa e as pessoas que saem na rua. A gente tem que falar para as pessoas não irem para a rua, mas também não é para ficar jogando pedra em quem está na rua, né? A gente tem que também ser um pouco humano e convencer com educação, com civilidade, né? Não é ficar crucificando também as pessoas. Mas quais são os cenários possíveis para os próximos dias? Guaxupé, região cheia de gente, Páscoa amanhã, almoço de Páscoa, abraço, beijo, né? Enfim, uma eventual troca de vírus e disseminação nesse fim de semana. Daqui quantos dias a gente pode ter reflexos desse fim de semana, caso o vírus esteja já circulando pela região, secretário? Caetano, eu vou voltar um pouquinho quando você se refere aos casos. Eu acho que é muito importante a pessoa entender. Por que Guaxupé tem 122 casos notificados? Existe um protocolo da Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde, em que a gente não notifica para o Covid, porque o Covid é só se você tiver o resultado do exame. Então, você não pode notificar uma pessoa como Covid, porque você não tem o resultado do exame. Todas as pessoas que dão entrada na unidade de saúde e que elas estão gripadas, que no meio é chamado de IVAS, insuficiência das vias aéreas superiores. Então, a pessoa está com a gripe, ela tem que ser notificada. Ela é notificada como suspeição do Covid. Por quê? A gente acompanha e monitora. No caso de Guaxupé, nós estamos com 122 pessoas. Elas devem ser monitoradas. Hoje ela está com gripe, a gente faz o telemonitoramento, porque você não sabe como que essa gripe vai evoluir. Por isso que é importante fazer o monitoramento dessa pessoa. Não são todas essas pessoas que são testadas para o Covid. Ao longo dessa pandemia, aqui no Brasil, mais precisamente na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, saiu uma nota dizendo o seguinte, que os kits eram insuficientes para coleta, kits que vêm do Estado para nós, que a testagem, o tempo de testagem era insuficiente para dar os resultados e que nós devemos testar aquelas pessoas que estão internadas, que são as pessoas que estão com síndrome respiratória aguda, que é aquela pessoa que não está bem e teve que ir para o hospital. Então, essas são as pessoas testadas. O Guaxupé, nós fizemos 32 coletas de testes que foram enviados para a FUNED. Dessas 32, 28 já vieram com o resultado negativo. Mas nós tivemos, ao longo do mês passado e desse início de mês, nós tivemos 122 pessoas monitoradas. Tá? Então, o que é notificação? Notifiquei para Covid? Não, eu notifiquei para insuficiência das vias respiratórias e acompanho. Se a pessoa, em 14 dias, não evoluir negativamente, ótimo, ela passou por esse período, ela é um caso descartado de Covid. Agora, se ela evoluiu negativamente, aí sim é feita a testagem, vai para o hospital. Então, eu acho que isso é importante Mas pode saber. ser que uma dessas pessoas pode ter sido Covid.
dessas pessoas? Até pode, porque ele pode ter se manifestado na sua forma mais leve. Tá? Esse questionário de monitoramento, ele é um padrão, tá? Ele é um padrão do Ministério da Saúde, então eles têm as perguntas que determinam lá aonde a gente tem que estar em estado de alerta ou não estar em estado de alerta. Por isso que quando a pessoa passa no médico com síndrome respiratória, que ela está gripada, o médico faz um termo para ela de isolamento por 14 dias. E o que significa isso? Que ela fique a maior parte do tempo em casa com máscara, que a maior parte do tempo ela fique sozinha no quarto, que ela não saia de forma alguma para a rua, porque o vírus ele é invisível. A gente não sabe se ela de fato está contaminada ou não. Então, é melhor prevenir nesses casos, tá? Muito bem. E Bom, para voltando encerrar... eu já ia continuar a pergunta, o que se espera, né? Uhum. O que se espera? A todo momento, nós estamos batendo, eu falo nós profissionais de saúde, né? Minha formação também é em saúde, eu estou secretária, mas o governo de Guaxupé está batendo nessa tecla, Minas Gerais, o Brasil todo, isolamento social. Então, se a gente está falando de isolamento social, porque existem pesquisas já, né? É muito claro, os países que fizeram isolamento social e os países que não fizeram isolamento social, a resposta está aí. O que aconteceu na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Itália. Então, para quando não se faz o isolamento social, a gente espera que esses números que eles aumentem. Até porque, Caetano, só para finalizar, quando a gente vê o boletim que sai epidemiológico, esses números, eles atualizam a cada segundo e o Ministério da Saúde não dá conta dessa atualização. Ele não dá conta. Então, a gente olha lá para esse boletim, ele sai com casos, às vezes você fala, poxa, mas eu notifiquei mais gente do que está, porque tem um boletim detalhado, porque não dá conta de fazer esse processamento. E, dia tal, saíram muitos casos positivos. Por que disso? Porque foi quando eles conseguiram liberar o exame, né? Então, nós esperamos, a gente trabalha para que isso não aconteça, a gente trabalha para ter o suporte necessário, mas as pessoas que não colaborarem com a gente, infelizmente, elas não é com a gente, não, que elas não colaborarem com elas, né? Com elas, com os familiares, e não tiverem respeito pelos outros, pelo seu redor, a gente espera que tenha aí um aumento nos casos, infelizmente. Então, o vírus é invisível e os dados também são... Existem dados invisíveis, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que os dados não são reais, né? Mas os dados representam uma parcela, uma parte da realidade, né? Então, são números invisíveis e dados e um vírus invisível também. Major Márcio Nunes, para encerrar, quais são as principais orientações da Secretaria de Segurança Pública de Guaxupé para quem está assistindo a gente? Olha, Caetano, o mais importante nesse momento são as pessoas, os comerciantes em geral, eles se atêm ao decreto. Nós, na área de fiscalização e na área de segurança, nós dependemos muito do cumprimento do decreto, porque se o comerciante ele não adotar aquelas medidas preventivas daqueles que têm autorização de funcionar, eles vão ser demandados e a fiscalização vai no local. Então, nós estamos trabalhando num serviço muito grande de orientação. A população, os comerciantes, eles são bem receptivos, estão atendendo às demandas recebidas da fiscalização, tanto da Guarda Municipal, mas essa questão de ser demandado, de ser orientado, o importante é o cumprimento da legislação e, no nosso caso aqui, tudo aquilo que o decreto, ele nos guia para nós fiscalizarmos e as pessoas cumprir. Então, é importante, a partir de agora, hoje já é sábado, aleluia, amanhã é domingo de Páscoa, que as pessoas evitem aglomerações, evitem ir para a rua, principalmente aquelas que não há necessidade. O momento de festa, como você bem disse mesmo, a participação do período de Páscoa, de Sexta-feira da Paixão, ele pode ser muito bem comemorado, conforme as igrejas, as religiões estão fazendo, através de comunicação, da televisão, da própria videoconferência, igual hoje que nós estamos fazendo. Então, é importante
apoiar os órgãos municipais, o governo municipal, o governo estadual e federal nessas orientações que está sendo feito. É de suma importância a participação de todos nesse momento tão crítico e tão triste que toda a população mundial está passando. E a população pode ajudar também, se de repente vê alguém descumprindo o decreto, vê algum comércio funcionando de forma irregular, ou algum cidadão desrespeitando a lei, pode ligar para o 153, não é isso? 153 funciona o dia inteiro, é 24 horas, como é que é? Caetano, a Guarda Municipal está 24 horas à disposição da comunidade de Gospé. Então, pode ligar no 53, passar, o atendente vai verificar toda a demanda, vai passar para a equipe de rua que estará. Se não tiver a fiscalização de postura, o próprio Guarda Municipal vai fazer essa abordagem. Então, é um serviço à disposição da nossa comunidade de Gospé. Qualquer irregularidade, seja de comércio, de pessoas. Para você ter uma ideia, ontem nós tivemos pessoas querendo invadir uma quadra do município para jogar bola. Houve necessidade de uma intervenção mais rígida, tanto da Guarda Municipal quanto da fiscalização. Então, é importante a comunidade nos apoiar o governo municipal nesse momento. E no fone 153 de emergência da Guarda está à disposição da população e pode ter certeza, estaremos fazendo de tudo para a gente superar esse momento tão difícil que nós estamos passando e as pessoas, a preocupação das pessoas é a nossa preocupação, e sim superar esse momento tão crítico que nós estamos passando. Muito bem. Obrigado, Major Márcio Nunes Teófilo, secretário de Segurança Pública de Guaxupé. Obrigado, hein? Nós estamos à disposição a orientar e sempre dando todo o suporte necessário que a comunidade de Gospé precisa na área de segurança. Muito obrigado. Secretária de Saúde de Guaxupé, Daniela Betelli, para a gente finalizar então a sua participação também, o que a gente precisa reforçar aqui para quem está assistindo essa live? Que as pessoas saiam de casa só em extrema necessidade. Eu acho que é o momento de refletir o que de fato é necessário. Né? A gente sabe o que é necessário para a gente, embora esteja falando a todo momento na televisão, mas a gente sabe que aquela voltinha não é necessária, que a gente pode deixar para depois. Se querem informações, a Secretaria de Saúde está de portas abertas pelo telefone 3559-1062. Nós estamos lá para orientá-los, para atender. Nossa equipe tem trabalhado exaustivamente e eu queria, assim, com muito amor, agradecer aos funcionários, aos trabalhadores de saúde, todos, sem exceção, aos atendentes, médicos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, todos os profissionais de saúde. Se eu esqueci de algum, com certeza eu esqueci. Eu deixo aqui toda a gratidão, não só minha enquanto secretário, mas de todo o governo, pelo trabalho de enfrentamento que vocês vêm fazendo e pelo cuidado que vocês vêm tendo com a população de Guaxupé, e nós estamos prontos para atender todo mundo, Caetano. Muito bem. Os funcionários da prefeitura, do administrativo, do barracão, em geral, todo mundo tem EPI, secretária, tem máscara, tá todo mundo também coberto aí com álcool gel e tal? Essa foi uma preocupação nossa também, Caetano, inclusive uma preocupação do prefeito, que me chamou lá no gabinete para falar acerca desse assunto. Como na Secretaria de Saúde nós temos máscaras cirúrgicas, né, que não é a máscara mais indicada para eles, até porque faltaria para o profissional de saúde, nós já estamos fechando uma compra de máscaras, tá, que são máscaras que podem ser usadas, podem ser lavadas, nós já estamos fechando e se tudo der certo, que não depende só da gente, depende do fornecedor também, e vai dar certo. Na próxima semana agora, a gente já vai disponibilizar a máscara para os profissionais, todos da prefeitura. Muito bem. Bom, essa foi a última mesmo, agora sim. Obrigado, secretária Daniela Betelli. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos aqui sempre que necessário para trazer a informação com clareza e transparência e mostrar todo o trabalho que está sendo realizado. Muito obrigado pela atenção e por conversar com a gente. Bom, então, essa é a live de hoje. Muita gente assistiu, milhares de pessoas já passaram por essa transmissão aqui. Para você que está chegando agora, o vídeo vai ficar disponível
gravado, né, na página do Cine 14 Bis e também nas páginas dos parceiros que estão compartilhando essa transmissão, já vou dizer quem são. E não esquece de compartilhar também pelo WhatsApp, né, por mensagem, pelo Facebook, enfim, espalha mesmo esse vídeo, porque é muito interessante a gente deixar o disse-me-disse de lado, né, a fake news de lado, a fofoca, e focar naquilo que realmente importa, né? Eu tenho visto muita gente nos comentários, principalmente porque a gente está aqui no Facebook, né, é a nossa grande praça pública de debate hoje, muita gente desviando um pouco do assunto, indo para questões políticas, indo para questões conspiratórias, né, e esquecendo que o principal é o que a gente faz no dia a dia, né? Que no caso, o que cabe a cada um de nós é quem puder ficar em casa, fique em casa, né? Quem puder, tem gente que não pode, tem gente que tem que trabalhar, tem gente que é essencial nessa guerra. Ah, mas eu tenho que trabalhar, por que eu não posso ficar em casa? Porque muitas vezes a pessoa é necessária, é essencial para manter a sobrevivência de outras pessoas, né? A gente está acostumado a dizer só apenas aplaudir aqui, saindo aqui em São Paulo, o pessoal sai na janela de vez em quando e começa a aplaudir os profissionais da saúde com todo o mérito, todo o louvor que eles merecem. Mas a gente precisa incluir nesse aplauso outros profissionais também, né? Coletores de lixo, policiais, repositores de supermercado, porteiros, enfim. Aí você pode escrever uma lista de profissionais que são essenciais e que ajudam a manter. Agora, tem muita gente que não precisa sair de casa, não tem o que fazer fora de casa. E aí acaba sendo portador do vírus. Mas eu não tenho, não sinto nada, eu não tô sentindo nada, eu não tô doente, eu não tô espirrando. Não tem problema, você pode estar com o vírus no corpo passando para alguém, né? E espero que, de fato, que ninguém fique doente. Mas essa é uma realidade muito preocupante e que Guaxupé e região precisam ficar muito atentas, porque não está isolada do resto do mundo. E o Brasil não está isolado do resto do mundo. É só a gente ver o noticiário diariamente e acompanhar essa loucura que o mundo virou. Ah, mas o número de casos de mortos de dengue não é muito maior do que de coronavírus. Só ver o boletim que saiu ontem, comparativo entre números do coronavírus. No estado de Minas Gerais, há uma explosão em casos de problemas respiratórios, não é nem de casos de coronavírus. Problemas respiratórios esse ano é um número 10 vezes maior, né, mais ou menos isso, do que no ano passado. Então tem algo errado aí. Tem algo errado, né? Enfim, é só a gente seguir o que a ciência está dizendo, que a gente vai conseguir superar esse problema. Obrigado a todas as páginas que estão retransmitindo a gente, a Quatro Vozes em Trio, a Rede de Guaranésia, Clube Guaxupé, Denise Madeira, doutora Laís Ferreira da Silva, Dual Criações, Farmácia Fórmula Certa, Gisele Bileia, Guaxupé Country Club, Guaxupé Depressão, Jarbinhas, Jogo Sério, Jornal Correio Sudoeste, Me Gusta, Muzambinho.com, Paulo Rogério, Portal da Cidade, Prefeitura de Guaxupé, de Juruáia, Nova Resende, também Prefeitura de São Pedro da União, todo mundo retransmitindo a gente pelo Face. Rádio Clube de Guaxupé, Rádio Comunitária de Guaxupé, que também retransmite essa conversa pelo FM, pelo 87,9, Santa Casa de Guaxupé, TV Sul e Unimed Guaxupé, são as páginas do Facebook que estão retransmitindo essa live. A gente agradece também os grupos de Facebook que estão divulgando esse bate-papo aqui com os dois secretários e que vão estar com a gente também depois de amanhã. Depois de amanhã. A próxima live é depois de amanhã, dia 13 de abril, às 6 horas da tarde, nesse horário que a gente tem feito todo dia. Nós convidamos o Dr. Edson Leite, que é pneumologista e que vai falar não só sobre a questão do vírus no corpo, do estrago que o vírus tem feito, mas também sobre a situação da Santa Casa de Guaxupé. A gente vai voltar a falar sobre a Santa Casa e atualizar esse momento, porque as questões vêm surgindo dia a dia. Então, convido todo mundo para dia 13 de abril, nesse horário, 6 horas, assistir essa conversa com o Dr. Edson Leite, que já está confirmada, e a gente tem muitas outras perguntas para fazer, tá bom? Então, de novo, compartilha esse vídeo aí para a gente espalhar essa mensagem, e a informação e a prevenção é sempre o melhor caminho. Essa live é uma iniciativa do Cine 14 Bis, produção do Mauri Paulos, a direção de imagem do Luiz Silva e Silva. Até lá.